Então, eu sou Cláudia Jacinto, ginecologista, começando assim, né, essa coisa de vídeos para esclarecimento sobre ginecologia, enquanto a gente tem algum tempo nessa quarentena. E aí hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre a doença por HPV. HPV, o vírus do papiloma humano, que às vezes assusta tanta gente com medo dele, com medo dos cânceres que podem ser por ele e cofatores induzidos, já que HPV sozinho não faz câncer em ninguém. Mas, sobretudo, câncer de colo do útero, que as pessoas têm medo por conta dos HPV 16, 18, outros de alto risco. E por causa disso, pode ser que quando nós estamos diante de um terreno favorável, o vírus persistindo, o HPV persistindo por muito tempo, por 2 anos ou mais, e tendo junto cofatores infecciosos, cofatores imunológicos. Dentre os infecciosos, o mais importante é a infecção por clamídia, o fumo, já que o cigarro diminui a resposta imune, diminui alterando lá no colo do útero mesmo a resposta citotóxica local. Então nós temos assim vários fatores que ajudam um HPV de alto risco a fazer câncer, a tomar a via do câncer. E vamos deixar assim bem claro que a imensa maioria das pessoas foi infectada por um tipo de HPV, pode ser por um HPV de alto risco, mas não vai evoluir não. Não vai chegar a carcinoma de jeito nenhum, a câncer de jeito nenhum. A imensa maioria vai clarear a infecção, ou seja, vai diminuir tanto a multiplicação de vírus que vai ficar abaixo de uma cópia de vírus por célula. Isso significa que, se fizermos algum teste para HPV, vai dar teste negativo, porque estaremos diante de um número de cópias ínfima, muito pequenininha, e com isso não vai tomar a via do câncer, não. Por outro lado, também vale ressaltar que nós temos muito tempo. Quando o HPV faz algum tipo de lesão, quando um HPV de alto risco, junto com seus cofatores, resolve tomar a via carcinogênica, antes disso faz lesão pré-câncer, faz SIL, lesão intraepitelial escamosa, faz NIC, neoplasia intraepitelial cervical. E quando essas células dessas lesões aparecem no exame de Papa Nicolau, indica que tem alguma coisa se alterando no colo do útero e que precisam anos sem fazer nada, sem examinar, sem fazer colposcopia, biópsia se necessário, e uma retirada da lesão, a eczérese da zona de transformação, que é tirar a lesão, antigamente chamada de conização, quando diante das lesões de alto grau, aquelas que são verdadeiramente precursoras do câncer. Mas nós temos tempo para isso, porque demora muito tempo para que ocorra a carcinogênese e se instale o câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, ele seria, por exemplo, assim, um bolo de chocolate. O HPV de alto risco, o tipo 16, o tipo 18, o grupo dos 40, esse HPV que tem relação com câncer anogenital e com alguns cânceres de outros sítios, tipo cabeça e pescoço, esses HPV de alto risco seriam o chocolate de um bolo de chocolate. Mas alguém faz bolo de chocolate só com chocolate? Ou precisa de outros ingredientes? Ou preciso de uma resposta imunológica inadequada? Preciso que seja uma pessoa que fume, que não se alimente bem, que tenha déficit de vitamina A? Até assim, os hormônios em altas doses, poderiam ser um cofator, mas isso não significa que as pessoas que tomam pílula devam parar a pílula, porque a gravidez inoportuna vai ser muito pior. Portanto, nós temos muito bem como controlar a doença quando, diante de um preventivo alterado, Papa Nicolau que se alterou o Papa Nicolau, encaminhou a paciente para uma
colposcopia quando esse Papa Nicolau principalmente é de uma lesão de alto grau ou uma lesão de baixo grau persistente, ou umas indeterminadas assim, favorecendo o alto grau. Elas vão para a colposcopia, o colposcopista vai ver se tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada? Vai biopsiar. E biopsiando com histopatologia, fechando o tripé clássico da patologia do trato genital inferior, citologia, colposcopia e histopatologia. Histopatologia é o estudo da biópsia que foi feito. Com esse tripé fechado, nós vamos então conduzir os casos para fazer a verdadeira prevenção de câncer de colo do útero. Ou seja, ter lesão pré-câncer é o objetivo maior do preventivo, da prevenção de câncer de colo do útero. Porque se nós acharmos a lesão pré-câncer, nós vamos tratar, nós vamos acompanhar e essa paciente não vai chegar a ter o câncer induzido por HPV de alto risco e cofatores. Hoje em dia, nós temos também a vacina para a faixa etária estabelecida pelo Ministério da Saúde, que são para as meninas, essas meninas e agora também os meninos, a vacina anti-HPV, que nos ajuda como prevenção primária. É a prevenção primária contra os principais HPV de alto risco. No Brasil, nós temos a quadrivalente e, com isso, nós pegamos o 16 e 18, que são os mais frequentes. Mas pega também, faz proteção para 6 e 11, que são os principais fazedores de verrugas genitais, condilomas genitais, que são chatos de tratar, que às vezes baixa muito a autoestima da paciente, porque aparecem aquelas verrugas que têm um aspecto bastante desagradável. São chatos de se tratar, mas são doenças benignas. Esses do tipo 6, 11, grupo dos 40, são HPVs que não têm relação com o câncer, com a carcinogênese anogenital e mais raramente de outros sítios. Então, nós temos como prevenção primária vacinação. Já tem pelo governo, pelo Ministério da Saúde, vocês podem procurar no site do Ministério da Saúde. Como prevenção secundária, nós temos a citologia, que é o Papa Nicolau, ou testes de DNA HPV, dependendo do país, dependendo do local, dependendo de uma balança onde nós temos o quanto nós podemos gastar e o que nós temos na ponta. Então, aqui no Brasil, no SUS, ainda utilizamos a citologia, o Papa Nicolau, e não implementamos ainda o teste de DNA. Mas com a citologia, se ela for feita pela maioria da população, nós vamos conseguir também bons resultados. Porque essa citologia, ela, mesmo que erre uma vez porque tem falso negativo, depois nós vamos ter a possibilidade de, com outro preventivo, ver se aquelas células estão alteradas. Então, ela tem o direito de errar 1, 2 vezes, porque nós sabemos que tem falso negativo dependendo tanto da coleta quanto da interpretação, ou seja, sim, são vários fatores que podem alterar esse exame. Enfim, o mais importante é seguir todas as recomendações do teu médico, do Ministério da Saúde, do INCA, do teu país, ou seja, sigam as recomendações, mas façam prevenção. Vacinem as suas meninas, os seus meninos, conforme as normas do Ministério da Saúde. A vacinação anti-HPV. E depois, quando aqui no Brasil, de acordo com o INCA, nós temos uma determinada idade para recomendarmos a citologia frequente, mas dependendo do serviço, essa idade pode variar e ser um pouco mais baixa. Depois, então, nós vamos começar as citologias, os exames de Papa Nicolau. Com o exame de Papa Nicolau, nós vamos ver as células alteradas das lesões pré-câncer induzidas por HPV de alto risco e cofatores, numa verdadeira prevenção de câncer de colo do útero, junto da vacinação. Vendo essas células alteradas, quando elas estão tomando mesmo o caminho do câncer, encaminhada para uma unidade de colposcopia. O colposcopista experiente vê se precisa ou não biopsiar e escolhe corretamente aquela área de biópsia. Biopsiou, fechou o tripé clássico e, diante do verdadeiro precursor do câncer, tratar, fazer a retirada dessa lesão com os métodos mais adequados na atualidade,
e o estudo de toda essa lesão com controle posterior adequado. Fazendo prevenção de câncer, a gente consegue acabar com ele um dia. Mas presta atenção, o que há de pior nesse momento aqui no Brasil? O de pior no momento do Brasil é que nós temos poucas mulheres ainda que se submetem à prevenção de câncer de colo do útero com citologia, Papa Nicolau preventivo e ou teste de DNA HPV. Muito poucas, ainda poucas mulheres. Se eu quiser dar um presente muito legal a alguém que nunca fez um preventivo na vida, eu dou um preventivo que seja na vida, que eu já vou diminuir a chance dela de morrer por câncer de colo em mais ou menos uns 50%. Ou seja, uma doença que dá tempo da gente ver, que dá para evitar, fazer prevenção, seguir as normas do seu país, as normas do Ministério da Saúde e o pessoal da medicina privada. Siga seu médico, siga o que o teu ginecologista diz para você fazer. Dá para prevenir câncer induzido por HPV e cofatores, sobretudo o câncer de colo do útero e também câncer de canal anal e outros que a gente fala em algum outro vídeo que dê tempo para a gente fazer, já que nós estamos aqui nessa quarentena e tá sobrando um pouquinho de tempo. Era isso que eu tinha para falar.